Fala galera, mais um vídeo de análise da temporada e dessa vez de Ozakura Family, que é um anime de uma família de espiões que explode o mundo. Tô zoando, eles só são uma família de espiões que faz coisas que espião faz, mas na verdade eles têm uma missão super secreta aqui que ninguém sabe e só eu sei, então você tem que ficar no vídeo até o final pra saber disso, mas não é só isso daqui. Eles também conseguem fazer uma coisa que nem eu e nem você consegue, sabe? Apertar o botão de se inscrever com o olho fechado. Diz aí se você conseguiu aí embaixo. E deixa o like pra ajudar esse canal a crescer. Isso vai ajudar demais, galera. Valeu, gente. Vamos lá, gente. O episódio começa com um acidente que ninguém sabe como que aconteceu. Porque já corta para a cena do velório dessa família. E um dos filhos que tinha sobrevivido, que chamava Taio, tava muito arrasado com aquilo. Ele tinha perdido todo mundo que ele tinha. E mais pra frente a gente vai ver que isso daqui mudou totalmente o que ele é hoje. Mas tá, nesse velório também tinha uma garota lá sentada do lado dele que chama Mutsumi, que tava dando aquele apoio pra ele, mas assim, na mente do Taio, ele não queria passar por aquilo de novo, esse sofrimento de perder alguém próximo. Então, quando a Mutsumi tenta pegar na mão dele, ele já afasta ela, pra ele não se apegar a ela e acontecer alguma coisa no futuro de ruim. Mas mesmo assim, ela segura a mão dele e fala que não ia pra nenhum lugar. E isso aqui é um avanço gigante nesse relacionamento deles, ainda no primeiro episódio. E ainda vai acontecer um negócio no final do episódio que o Taio vai brilhar, mano. Mas passa os anos, o Taio já tá na escola e por coincidência tá na mesma sala da Mutsumi. E aqui a gente vê o resultado desse trauma que ele teve. Porque toda hora os colegas de classe dele chamam ele pra sair e tal, mas ele sempre recusa isso. Ele prefere ficar no canto dele, não é por mal isso. É que ele tem essa trava do acontecimento com a família dele. E assim ele acha melhor não ficar perto de ninguém. E pelo que a gente vê, a única que consegue fazer o Taio falar é a Mutsumi. Ela até chega perto dele para levar o almoço que ela tinha preparado para os dois. Até aí tá beleza, tem uma tragédia onde o Taio foi afetado e tem a Mutsumi que vai ficar do lado dele para ajudar nesse momento. Beleza, até que chega um professor obcecado na Mutsumi que parece que ele conhece bem ela e o Taio fica ali só observando. Mas para que esse professor foi até ali? Ele foi chamar o Taio para encontrar ele no final da aula na sala dele. E o porquê disso, o Taio não sabia, ele tava por fora. Só que a Mutsumi fica meio apreensiva, sabe aquele sentimento de que vai acontecer alguma coisa errada? Mas o que aconteceu nessa reunião na sala do professor? Quando o Taio chega lá, o professor vai mostrando muita foto da Mutsumi que ele tinha no celular. E o Taio já pensou que o cara era um maníaco, ele ia denunciar esse cara. Só que quando esse professor foi mostrando as fotos da Mutsumi, ele também fala um negócio de proteger ela de qualquer pessoa. E até mostra pro Taio um vídeo dele espancando um cara de uma sala por ter chegado perto da Mutsumi. Então aí você já fica na cabeça, tá, qual que é a relação que esse cara tem com a Mutsumi? E ainda mais depois que ele mostrou esse vídeo. Então o professor puxa uma faca e fica apontando pro Taio. E aí não teve como, ele já tava desesperado ali. E o professor revela do nada que tudo que ele estava fazendo era pro bem da irmãzinha dele. Ou seja, aqui o Taio descobre que esse professor era irmão mais velho da Mutsumi. Que absurdo, porque teve uma reviravolta muito louca. E agora o que o Taio vai fazer? Tipo, ele não fez nada, ele estava paralisado com o que ele tinha acabado de escutar e ainda assim com medo pelo que o professor ia fazer com ele. E o que o professor fez com ele? Nada, porque aparece uma garota pulando pela janela e mandou esse professor parar. E a gente só vê um clarão de luz assim do nada e o Taio desaparece dali. Que já fica interessante porque, se você perceber, a história tá escalando de nível. A gente tava num Slice of Life na escola e agora aparece um professor muito louco que sabe usar arma e do nada aparece uma garota que faz o Taio sumir. Mas o que acontece agora? Depois desse clarão, o Taio aparece numa casa cheia de gente que ele nunca tinha visto na vida, mas a Mutsumi tava lá e ela apresentou pro Taio aquelas pessoas que era a família dela, mais específico os irmãos dela. E até o Taio fica surpreso, tipo, a Mutsumi tem irmãos? Ela nunca me falou disso daí e a Mutsumi explica que ela não podia falar porque a família dela era de espiões, isso daí era de espiões. No primeiro momento o Taio fica como? Ele não tava acreditando. Ela falando assim tão de boa, nem parecia que era real. E ele até pega uma arma que ele fala que era um brinquedo só pra mostrar que era zoeira ali, tava todo mundo brincando. E quando ele aperta, ele manda um tiro no teto que deixou ele mesmo tremendo. Mas qual que é a parte principal aqui da conversa? A gente descobre que a família Ozakura é uma família de espiões muito famosa, que no site de avaliações de espiões, ela tá no topo, em primeiro lugar. E ainda mais, eles têm o Kyoshiro, o irmão mais velho deles, que é o espião número 1, que aumenta o nível de popularidade deles. E assim, esse cara é o professor. Mas então, por que o Kyoshiro tava atrás do Taio?
Porque, segundo a Futaba, que é aquela irmã que apareceu para salvar o Taiyo, eles receberam uma dica que alguém ia matar Mutsumi. E eles receberam essa dica na rede social dos espiões, que é muito genial isso, o autor colocar uma rede social onde os espiões meio que se falam. Beleza, a Mutsumi tá em perigo de morte e o Kyoshiro tá tentando eliminar todo mundo que tá em volta dela. E o Taiyo é uma dessas pessoas, mas se você for olhar assim, o cara tá sendo extremista pra fazer isso, eliminar qualquer um, sendo inocente ou não. E por que ele chegou nesse ponto? Segundo a Futaba, anos atrás aconteceu um incidente com a Mutsumi que o principal culpado foi o Kyoshiro. E sabe aquela mecha de cabelo branco que a Mutsumi tem? Foi desse incidente que ela ganhou e depois daquilo ele sentiu muita culpa e foi aí que ele criou uma obsessão para proteger a Mutsumi para nada de mal acontecesse. Ele afastava todo mundo que chegava perto dela e esse é o principal fator do Taiyo ser alvo dele agora, porque para ele o Taiyo é uma ameaça. Beleza, a Futaba explica tudo isso daqui e que seria quase impossível ele fugir do Kyoshiro, mas voltando. Enquanto a Futaba falava, ela percebeu que o irmão dela tinha chegado na casa deles, e aí o pau tora. E é aquilo, casa de espiões sempre tem armadilhas espalhadas pela casa. Então isso daí ia dar um tempo para os irmãos se preparar para lutar contra o Kyoshiro. Mesmo que a Shion, a irmã que curte games, fala que as chances deles perder era grande. Só que mesmo assim eles tinham que tentar alguma coisa, né? Senão... E aí vem a pergunta, será que não podia ter outra coisa para salvar o Taiyo? E pra Futaba a única coisa que podia salvar o Taiyo nesse momento era se ele e a Mutsumi se casassem. Porque segundo as regras da família Yozakura, se você for um membro da família ninguém pode te matar. E o Taiyo já fica meio estranho com esse medo de entrar numa família por causa da morte da família dele. Só que a Mutsumi já chega ali e fala que não, ela não ia casar com o Taiyo por conta do que tinha acontecido com a família dele, que ele não conseguia se relacionar com ninguém depois daquilo. E a gente vê que a Mutsumi se preocupa de verdade com o Taiyo e ficou por isso mesmo. E o que acontece agora? Continua o plano da Futaba para eles impedir o irmão dele. É impossível? É impossível, mas eles vão tentar. Aí tá, conversa vai, conversa vem, do nada aparece o Kyoshiro no meio deles, sem mais nem menos, já dá até aquela balangada na perna. E antes de continuar aqui, eu queria falar dos design, que é simplificado mas os desenhos dos personagens é muito da hora. Eu achei da hora, tipo, dá até pra lembrar um pouco de Undead Unlucky, cada um tem uma forma, um cabelo diferente, e aquele de cabelo verde, pra mim, é o mais brabo. Eu li um mangá e o cara faz uns negócios absurdos, mano, você não tem ideia, você não tá entendendo. Seguindo, depois que o Kyoshiro chega no meio deles, começa uma luta muito insana. E é aqui que a gente vê que cada irmão tem uma especialidade que vai mostrar mais pra frente no anime. Mas a Futaba tem uma força absurda, ela consegue jogar o Kyoshiro pra longe. O Nanao também acerta um soco nele. E o interessante aqui é o trabalho de equipe que os irmãos conseguem fazer entre eles. Mas mesmo assim, isso não foi suficiente para parar o Kyoshiro. Ele se livrou com muita facilidade de todos os ataques, usando a principal arma que ele tinha ali, a aranha de aço. Mas e a animação nisso tudo? Assim, gente, pra mim a animação foi de boa, ela conseguiu entregar mesmo não tão fluida, uma movimentação da hora entre troca de golpes deles, as habilidades que eles estão usando, dá um hype assim de Battle Shonen que a gente quer ver, uma luta com dinâmica e ao mesmo tempo aqui tem a estratégia no meio da luta que meio que valoriza mais essa parte. Mas beleza, ninguém consegue tancar o Kyoshiro no final, que era o esperado, né? E ele vai atrás do Taiyo, que tinha se escondido. E quando o Kyoshiro chega pra finalizar ele, do nada aparece o Taiyo e a Mutsumi na frente dele. E mesmo com disfarce, o Kyoshiro conseguiu saber que, na verdade, aquela Mutsumi, que é o irmão dele, que é mestre dos disfarces. Ele até faz um disfarce pra Mutsumi virar o Taiyo. Mas e agora? O que vai acontecer aqui? O Kyoshiro fala pra Mutsumi que vai parar de perseguir o Taiyo, só que tinha uma condição. Ele ia bloquear ela em tudo, amigos, internet, de tudo que trazesse perigo pra ela. Ele ia meio que trancar ela dentro da casa e nunca mais deixar ela sair pro mundo exterior. E essa cena aqui foi muito braba, porque você sente uma tensão na cara da Mutsumi que ela não vai poder mais fazer nada na vida dela, porque o irmão louco dela quer proteger ela de toda forma. E o Taiyo vendo tudo aquilo, que a Mutsumi tinha aceitado esse destino dela pra salvar a vida dele, ele sai de onde ele estava escondido e fala que vai fazer o plano que a Futaba tinha dito.
ele ia se casar com a Mutsumi, pra não só salvar ele, mas colocando a Mutsumi em primeiro lugar assim, pra salvar ela. Ele não queria que ela ficasse triste, ele queria que aquela promessa dos dois continuasse, que a Mutsumi diz que não ia pra lugar nenhum. Mano, essa cena é muito da hora. O Taiyo saindo desesperado, querendo salvar a Mutsumi, mesmo que ele corresse perigo assim, ele ia fazer isso pela pessoa que ele gosta. Ele deixa todo aquele trauma dele e se arrisca. Isso é da hora, o crescimento do personagem. Mas voltando, a Mutsumi tira um anel do dedo dela, que é um anel especial da família Ozakura, que é 2 anéis em um. Então, qualquer membro que entrega esse anel pra outra pessoa, meio que eles se casam. E ela lança o anel pro Taiyo, só que no meio do caminho, quem tava lá, Kyoshiro usa a aranha de aço dele pra não deixar o Taiyo conseguir pegar o anel. Mas mesmo assim, essa cena aqui foi muito braba. Ele esquece de tudo, da dor, do que tava acontecendo, e na força ele rasga a mão e pega o anel, dizendo que ele é quem vai proteger ela dali pra frente. E o capítulo finaliza aqui com o quê? A Mutsumi dando um abraço no Taiyo e agora a família nova dele elogiando ele pelo que ele tinha feito. Só que daqui pra frente é que começa o negócio, porque a Futaba diz que a partir de agora o Kyoshiro vai ter que ensinar tudo pro Taiyo a como proteger a Mutsumi. Ou seja, o maluco vai treinar igual um condenado. E esse primeiro episódio foi muito legal, porque você vê um crescimento na história até o momento final, e o melhor momento que o Taiyo e a Mutsumi estão junto, além de todo esse negócio de espião. Pra quem curte ação igual eu, porque aqui as lutas vão ter um pouco de estratégia, vão ter as habilidades que eles vão usando nas missões e só vai escalando. E sabe o que vai acontecer agora? Sua inscrição e seu like pra gente continuar com as análises de animes da temporada. E claro, se tiver muito like e comentário nesse vídeo de Ozakura, com certeza a gente vai trazer mais aqui. Valeu de coração, gente, pra quem assistiu até aqui. Até o próximo vídeo, um abraço.